Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da aula gravada. Bom dia, Emily, que chegou agora. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje, então, aulinha de número 3, de manutenção em redes, aulinha de números 3 e 4, né? Então, a gente vai começar a falar, cada aula, basicamente, a gente fala sobre um periférico, um hardware, né? Lembrem lá que hardware é tudo aquilo que você pode chutar, bater, né? É hardware. E software é os programas que você instala, beleza? Só recapitulando ali da aula passada, daí eu mostrei por cima ali uns componentes para vocês, mostrei o que é a fonte, a placa-mãe, a memória, né? Daqui a pouquinho eu mostro de novo ali, só para vocês firmarem ali, né? Tipo, ai meu Deus, é muita peça para decorar. Fiquem tranquilos. Então, cada aula, basicamente, a gente vai falar de uma peça. Na aula 3, a gente vai falar, por exemplo, de energia e fontes de alimentação. Tá? Tudo que é relacionado à energia ali no computador de vocês. Então, a gente vai falar o quê? Um pouco de eletrônica, né? E eletricidade básica, entendendo a corrente elétrica, condutores isolantes, quase uma aula de física, só que sem fórmulas matemáticas. Eletricidade estática, como se prevenir da eletricidade estática. Eu deveria seguir essa aula, porque eu sempre tomo choque dos computadores aqui. Sistema de aterramento, como que é feito um sistema de aterramento ali. Dispositivos de segurança, né? Fontes de alimentação. Potência nominal versus potência real. Nossa, tem bastante coisa, professor, tem. Mas calma, fiquem tranquilos, não é tudo disso que cai na prova, fiquem tranquilos. Características técnicas da fonte de alimentação. E, por fim, né, da aula 3, testando a fonte. Como testar a fonte de vocês com um clipe de papel. É isso mesmo. Então, eu vou mostrar como que testa uma fonte com clipes de papel. Que eu nem falei, pode dar muito errado fazer esse tipo de teste. Não faça esse teste em casa, né? A não ser que você tenha a supervisão de um extintor, um adulto e um bombeiro. Okay? Não faça esse teste. Eu vou fazer aqui, clipes de papel. Exatamente. Tipo MacGyver, Victim. O MacGyver faz uma bomba lá com clipes e chicletes. Eu vou fazer quase uma bomba na minha mão com clipes de papel e uma fonte. Uma fonte que esteja funcionando, de preferência. Tá? Então, eu acho que essa fonte que eu peguei está funcionando. Eu dei umas bicudas nela, acho que eu chutei ela nas últimas aulas, né? Eu acho que sim. Pode ser que ela não esteja. Então, a gente vai descobrir hoje se a fonte ainda funciona com um clipe de papel. Beleza? Então, vou começar aqui com eletrônica, né? Para vocês. Clipes feito de papel ou clipes usado no papel? Não, é o clipes de metal, sabe? Aquele clipes, que eu não tenho aqui mais um. Aquele clipes que você põe de metalzinho, tá? Você pode usar, beleza? Então, vou abrir aqui uma página qualquer aqui. Depois eu coloco, mas eu tenho uma dica. Deixa eu achar aqui. Está em essenciais. Onde estão os essenciais? Eu tenho um site, tá? Depois eu vou passar para vocês, vou deixar lá no Avon. Para quem não entende nada do PC, assim, e quer montar seu PC, né? Quer saber se uma placa é compatível com a outra, porque existem muitas diferenças, tá? Na hora de montar um computador. Né? Você, por exemplo, você não pode comprar uma placa-mãe de processadores Intel e colocar um processador da AMD nele, né? E vice-versa. Então, existe esse site que eu vou passar para vocês, eu acho que é esse aqui, meupc.net, tá? Vou mostrar esse site antes da gente começar. Que você pode montar, né, seu PC gamer ou seu PC pelo menor preço e ele te mostra ali como fazer a montagem. Eu vou começar mostrando ele de cara ali. Então, eu queria mostrar esses sites da aula passada, mas daí eu acabei mais cedo. Então, você vem aqui, ó, entra no meupc.net, você coloca aqui, ó, comece a montar seu PC. E ele vai te dar todos os hardwares ali que você precisa para a montagem do PC. Ou seja, você inicia pelo processador, tá? Que é aquele, né, o processador é basicamente o cérebro do nosso computador. A menor peça ali. Esse carinha aqui, ó. Esse aqui é como se fosse o cérebro do computador. Você coloca aqui, ó. Sabe, qual que é o nome daquele cara? Visão, né? Visão. Né? Tem um processador na cabeça, um robô humano, né? Então, o processador, aí você vem aqui, coloca aqui, mais processador. Ele vai te dar uma lista, né?
de vários de fabricantes, né? Fabricantes que tem a AMD e Intel, são as duas principais, né? Na verdade só tem elas. Daí, quero um computador da Intel. Né? Depois a gente vai estudar sobre processador, qual que é a diferença, quem que é melhor que o outro, tá? Mas, digamos, eu quero Intel só. Daí vai só mostrar a lista de processadores Intel. Tá? Né? Não se preocupe em decorar esses numerozinhos aqui, a gente vai falar sobre eles também, não se preocupe. Daí você, quero montar o mais barato, né? Você vai escolhendo ali pelo mais barato. Ó. Tem processador aqui, ó, de R$4.000. Sim, essa pecinha, tem pecinhas dessa aqui, ó. Desse tamanho aqui, R$4.000. Tá? Uma pecinha dessa, ok? Vai de, né, tem, claro, tem de pecinha aqui, ó, de R$200, né? Aqui, ó, tem um processador de R$200 aqui, ó. Até de 4.000, deixa eu ver, tem uma de 5.000, ó, isso aqui, R$5.000. Tem uma aqui de R$10.000. Né? Então, você vê como esse cara é importante, né? Então, não é à toa que ele é o cérebro do computador. R$10.000, o maior que eu achei até agora. Isso que ele é da 7ª geração, gerações bem antigas. Né? R$10.000 foi o maior que eu encontrei nessa página. Né? Aí você escolhe lá um processador qualquer. Né? Digamos que eu escolhi esse aqui. Aí você vai clicar. Né? Cadê o adicionar? Meu Deus, me perdi aqui. Qual que eu escolhi esse aqui? Você clica no maisinho, né? Adicionar na build, que é adicionar ao seu computador, né? Daí, ó, escolheu o processador, né? Ele vai mostrar daí os coolers de processador. O que é cooler, né? É a ventilação que vai ser o processador. Então, para ventilar esse processador, esse carinha que é muito quente, você faz isso. Para ventilar ele, precisa de um cooler. Né? O cooler de cima é só dele, só para ele, para resfriar ele. Ele vai mostrar aí os coolers que são compatíveis com esse processador. Porque cada tipo de processador, né, ele tem um tamanho, às vezes, diferente. Né? Um caixa diferente. É o famoso soquete, né, que a gente fala. Mas, às vezes, né, tem que ser exatamente o tamanho para ele. Tá? Tem coolers maiores, tem coolers menores. Então, digamos, eu não sei qual cooler comprar. Esse site é bom por isso. Então, a partir do momento que eu escolhi um processador, ele vai me dar, né, o cooler para esse processador. Ó. Coolers para esse processador. Né? Tem air cooler, liquid cooler, enfim. Né? Todos compatíveis daí com esse processador aí. Ó. Então, daí você vem aqui e escolhe, quero um cooler baratinho aqui de R$280. Né? Baratinho entre aspas, né? É isso, ó. Build com... daí ele já mostra, ó. O cooler que eu escolhi e o processador, eles não são compatíveis. Aí você vem aqui e fecha, né? Eu achei que era para ser tudo compatível. Acho que é porque eu peguei um da promoção. Né? Deixa eu colocar um outro, então. Eu peguei o primeiro, que é de anúncio. Anúncio não dá, né? Vou pegar esse aqui, então. Cooler Master Liquid. Ó. Compatibilidade checada. Nenhum problema encontrado, tá? Aí você vem aqui, escolhe a placa de vídeo, a placa-mãe, a memória, né? Armazenamento, gabinete, a fonte, o monitor, o mouse, o teclado. Não é obrigado a escolher tudo, né? Às vezes você já tem algumas coisas em casa, mas só para vocês entenderem que ele te ajuda, Leão. Então, placas de vídeos compatíveis com esse processador, né? Só não pode escolher a do anúncio, porque a do anúncio dá incompatibilidade. Né? Digamos que eu quero essa aqui. Placa de vídeo tem de todos os gostos também e preços, tá? Ó, por exemplo, tem placa de vídeo aqui de R$18.000. Ó. Quem estiver ostentando, quem ganha na Mega, né? Quem faz estágio no Banco Itaú, ganha bem, tá? Pode comprar uma plaquinha dessa. Tá? R$18.000. Vamos escolher essa, né? O senhor dá aula, então o senhor tem. Vou comprar ao vivo aqui. Vou montar um computador com vocês. Aí, placa-mãe, ele vai mostrar placa-mães que são compatíveis para aquele processador, tá? Que é o quê? Né? Como eu falei, cada processador ele tem um soquete. Então, o soquete é a entrada da placa-mãe aqui, ó. Isso aqui é o soquete da placa-mãe. Eu coloco aqui no processador. Cada modelo, cada vez que avança, cada ano, praticamente, que avança os computadores, eles mudam esse soquete, tá? Então, existe, por exemplo, ó, esse processador que eu escolhi, né, ele usa esse soquete que se chama LGA 1700. Tá? Existem vários tipos de soquetes. Né? Daí você tem que ver qual que é o processador para saber o tipo de soquete que aquele processador usa.
Geralmente, quando você vai escolher um processador, tem, né? O processador Athlon, deixa eu colocar um nome bem. Athlon 3000G. Né? Coloquei um processador qualquer aqui. Daí você vai vir aqui, né, achar esse processador, digamos. Ó. Não, peraí, quero um. Não é esse que eu quero. Processador Core. Peraí. Dual Core. Vou pegar um processador qualquer, cara, tá? Escolhi um processador. Ele geralmente já traz o socket aqui, ó. Ó, esse aqui, ó, tá escrito aqui. Opa, tomei um olé. LGA. Ai, meu Deus, para de carregar a página. LGA 12.200, né? Ele mostra ali, ó. Então, você tem que comprar uma placa-mãe que aceite esse LGA 1200, tá? Nem toda placa-mãe aceita, né? Então, existem placas-mães que é a 1700, tem a placa-mães que é, né? 1151, 1150. Então, existem diversos números ali. Você tem que se atentar a isso quando você for comprar um computador. Né? Então, você tem que... É uma das coisas que você tem que se atentar na hora do PC, né? Então, eles já trazem todos os 1700, que é compatível com aquele meu processador. Beleza? E tem de todos os preços também. Né? Desde baratinhos ali, sei lá, acho que de 200, 300 reais tem? Não? Meu Deus do céu. Tem placa-mãe aqui de 5.000 reais. Né? Que é aquela peça maior ali, onde liga todos os componentes nela. Beleza? Então, vou escolher qualquer uma aqui. Aí você vai escolher a memória. Ok? Que é a memória RAM, no caso. Que é a memória... Essa memóriazinha aqui, ó. Aí você começa a escolher as memóriazinhas também. Aí ele só mostra qual é a compatível com o computador. Que são as DDR4. É um pouquinho mais moderna aí. Como eu falei, hoje em dia a gente está na DDR5. Só que bem poucos computadores têm DDR5 ainda. O popular mesmo é DDR4 hoje em dia, tá? DDR3 já está um pouquinho defasada. Né? Então, todas DDR4 aqui, ó. Daí ela tem velocidades, frequências diferentes, mas não tem problema. Quanto maior esse número, melhor, obviamente. Tá? Daí, digamos que eu quero esse aqui. Escolhi qualquer uma aqui. E ele vai montando o computador. Ó. Ele mostra ó, compatibilidade checada, nenhum problema em contrato. Significa que se você comprar essas peças e chegar na tua casa, né, mesmo sendo de lojas diferentes, né? Ó, comprei 2 na Pichau, um na Amazon, um na Terabyte, um na Kabum. Mesmo sendo lojas diferentes, vai chegar todas as peças e elas vão se encaixar. Esse é o bom desse site, né? Não tem perigo de você comprar alguma coisa que você chega a comprar uma placa-mãe do negócio, a memória de outro site e elas não encaixam. Porque, sei lá, tomou um erro bobo ali, né? Então, armazenamento, né? É o espaço dentro do seu computador. Então, você pode olhar. Armazenamento, basicamente, todos, né, são compatíveis ali. Então, você pode comprar esse aqui. Estou chutando primeiro. Então, daí tem o gabinete, aí tem a fonte, né? Daí ele vai dizer fontes compatíveis, né? Potências compatíveis e tudo mais ali. Depois vai dar o preço final. Eu nem comprei tudo ainda e já estou gastando 23 mil reais ali. Computador carinho esse que eu escolhi. O que eu escolhi de cara aqui? Ah, também escolhi uma placa de vídeo de 18 mil reais. Tá? Por isso. Tá? Não é porque nem sempre sai tão caro um PC, tá? Tem gente que já se assume. Meu Deus, eu nunca vou ter um PC na vida, 23 mil reais. Calma, dá para montar um PC 2 mil, 3 mil reais, com um PC bom ali, um notebook também, tá? Aí você vem depois ali, finaliza, né? Acho que você pode pegar e salvar, né? Essa build, né? E depois vir em loja por loja e comprar ela, né? Você vai vindo aqui em comprar. E assim que funciona. Então, depois eu vou colocar esse site lá para vocês, só para vocês entenderem. Então, vamos falar de fonte, aproveitar que tem fontes aqui, ó, de eletrônica. Então, o objetivo desse módulo, evidentemente, não é fazer vocês virarem técnico de eletrônica, tá? A gente fazer soldagem, né? Mas é bom vocês saberem a importância ali, né? Para não tomarem choque, ter uma noção ali de como que funciona a eletrônica no computador. Okay? Porque tudo que tem aqui é circuitos eletrônicos. Né? Isso aqui atrás, soldado, são circuitos eletrônicos. Então, o computador ele precisa de energia para funcionar, beleza? E é bom vocês saberem o que tem aqui. Simplesmente vou mostrar algumas coisas. Vou abrir uma
uma placa-mãe aqui, vou mostrar algumas umas peças para vocês. Então, isso aqui, né, ele tem geradores de corrente elétrica. Então, tem baterias aqui dentro, tem pilha, né? E outras fontes de alimentação. Né? Tem uma pilha aqui, tipo aquelas pilhas de relógio, tem aqui também para alimentar a placa-mãe o tempo inteiro. Então, o que, que tem na minha placa-mãe? Eu tenho resistores, que são essas pecinhas aqui, ó, resistor. Vou mostrar para vocês, imagem, que aqui é muito pequenininho para vocês ficarem enxergando. Então, na placa-mãe, eu tenho esses resistores, que ele faz o quê? Ele serve para, como fala o nome, resistor, né? Ele serve para limitar a corrente elétrica, tá? Então, ele serve para limitar a corrente elétrica e o circuito. E ele é assim, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Para mostra, não. Ele é essas pecinhas coloridas que aparecem nas placas, né? Você já deve ter aberto um controle, às vezes, esse controle de portão de carro, tem esses eletrônicos ali também, né? A gente tem nas placas, né, o capacitor, que são essas, parece esse negocinho pretinho assim, parece que você fica também, tem bastante, né, nas placas ali, ó. Que é um capacitor ali, ó. Esse aqui tem bastante, né? Se você olhar essa placa-mãe aqui, ó, eu pouco eu passo para vocês, mas tá cheio desses negocinho preto, né? Não dá para tirar, ele é soldado, tá? Não é simples tirar ali. Ele faz o quê? Ele armazena a energia, né? Armazena e fornece cargas elétricas quando uma pequena carga de corrente elétrica passa aqui entre eles. Então, isso aqui está o tempo inteiro, quando está ligado, está passando corrente elétrica trabalhando, tipo circuitos, vias, ruas, cidadezinhas, né? Não sei se alguém falou, aula passada, que isso aqui parece uma cidade, né? Se a gente olhar assim, parece que tem uns prédios, ruas, né? Prédios ali. Então, é basicamente assim que funciona, né? Ele fornece cargas elétricas em pequena quantidade. Então, quando essa tensão é desligada, né, o capacitor ele é capaz de continuar ali fornecendo uma mesma tensão durante um pequeno período, evidentemente. Tá? Dentro da placa também tem o diodo. Vou mostrar uma imagem do diodo aqui. Ele é bem parecido com o capacitor ali. Esse aqui, tá? O que ele faz? Ele é usado como transformar a energia de corrente elétrica para corrente alternada para corrente contínua. Tá? Depois daqui a pouco eu vou mostrar o que é uma corrente alternada, corrente contínua. Galera de vestibular já tem que saber isso aí de cara, né? Mas é tranquilo. Aí tem o transistor. Também é bem parecido, né, com as outras pecinhas, ok? Que eles são o quê? Eles são amplificadores da corrente elétrica. Então, o processador no seu interior tem vários, né, de transistores microscópicos ali para amplificar a energia elétrica. No notebook tem esse negócio também? Tem, tá? No notebook tem. No notebook tem uma placa-mãe assim, grandona, que nem essa aqui. Vocês não estão vendo, deixa eu tirar esse background aqui. Background. Espera aí. Nossa, piorei. Beleza, foi. Tá? No notebook tem uma placa tipo, dessa aqui, só que menor, claro, para caber dentro do notebook, com todos os componentes, né? Memória, tudo mais bonitinho ali. Mas tem. O notebook também funciona com base na arquitetura no computador, né? Só que em menor escala, para ser portátil, beleza? E, tá? Então, só para explicar a Dex aqui, deixa eu colocar. Opa! Apareceu ali no vídeo. Deixa eu colocar uma corzinha aqui. Beleza. Então, deixa eu fazer aqui. Então, só para simplificar, né? Corrente alternada, né? É aquela corrente que vem assim, né? Em forma de ondinhas, alternando, né? As ondinhas. Pode ser maiores, menores. Aí tem um negocinho lá em física que o professor coloca, né? Aí tem uns negocinhos, uma divisão ali, né? E a corrente contínua é aquela corrente, né? Reta, assim. Era para ser reta, tá? Não estava muito reta essa corrente contínua. Então deixa eu fazer uma. Aqui é a corrente contínua. Pronto. Antes que falem que
e a corrente está torta, beleza? Então, corrente alternada e corrente contínua. Então, às vezes, né, aquele transistor, ele faz essa... transforma ali a corrente que vem alternada, né, dos postes para corrente contínua para fazer funcionar ali. O computador, tá? Ele tem condutores isolantes também dentro dele. Então, condutor é tudo aquilo que conduz eletricidade, evidentemente. Existem materiais que são maiores condutores de eletricidade e materiais que são menores condutores de eletricidade. Daí são os isolantes, né? Então, materiais que conduzem eletricidade. Acreditem ou não, tem o ouro, o processador, aquele processadorzinho, tem ouro aqui. Nossa, vou roubar outro processador para raspar e pegar o ouro. Tá? Mas é uma quantidade insignificante. Tá? Ele tem ouro aqui dentro simplesmente para melhorar a condução ali elétrica dele. Tá? Não é uma coisa, nossa senhora, que você vai ficar rico ali derretendo o processador. Porque tem uns nóia lá que já tentaram, né? Sei, tem tipo, não é uns ladrão que às vezes tentam roubar, descobrir que tinha ouro no processador, mas não é tão, né? Você tem que roubar muito processador, é mais fácil vender o processador, né? Porque o processador vale 4, 5 mil reais, vai querer derreter um ourinho ali que tem ali dentro, não vale nada, beleza? Então, a gente tem o quê? Um bom condutor, o ouro, que nem eu falei. Deixa eu ver se tem outros ali. Tem cobre, alumínio, ouro, né? A prata são bons condutores, né? Daí já plástico, né? Resina, silicone, borracha são, né, exemplos de bons isolantes daí. Então, falando em isolantes, a gente já vem para a parte aqui de prevenção, né, de estática. Então, a eletricidade estática, né, você já deve ter esbarrado com a eletricidade estática, é um tipo de eletricidade ali que é gerada naturalmente, ok? Às vezes, quando a gente raspa, pega um balão lá, faz assim, né? A gente está gerando o atrito, né? O atrito de um corpo com o outro gera eletricidade estática, ok? Fazendo o quê? Acumular cargas elétricas. Então, às vezes, quando a gente está muito elétrico, assim, e encosta em alguma pessoa, você dá aquele choquinho no teu amigo, né? No teu coleguinha ali. Então, o problema disso está no acúmulo. Tipo, se você for uma pessoa muito elétrica, isso é um problema. Por quê? Porque isso aqui, a tua eletricidade estática, pode acabar, obviamente tem que ser muita eletricidade, pode acabar se você é um técnico de computador e vai mexer nas peças de qualquer forma, pode ser que se você coloca a mão aqui, né, você nem sabe que está elétrico, né? Você põe a mão aqui, pum, né? Então, a eletricidade estática pode danificar o componente, a placa-mãe. Pode danificar, né, esse processador aqui. Então, gostei aqui, se terei, estou cheio de eletricidade estática. Eu posso verificar o computador. Ou até tomar um choquinho, às vezes. Deixa eu ver se eu estou... Não estou com eletricidade. Geralmente, quando eu coloco a mão ali no gabinete, eu tomo um choque. Tá? Então, como que se previne disso? Tá? Como eu falei, existem isolantes. Então, um técnico de manutenção, às vezes, ele pode trabalhar com luvas de borracha para poder manusear. Mas o mais simples, né? Existe uma pulseira de borrachinha. Vou mostrar como que ela é. Ela é tipo uma pulseira que faz com que você, né, não dê a eletricidade estática nos componentes, né? Pulseira eletrostática. Essa pulseirinha aqui, ó. Pulseira antiestática. Aqui, ó. Pulseira antiestática para manutenção de PC. É uma pulseirinha ali que você usa, né, simplesmente para prevenir ali. Tem como levar choque colocando pendrive no PC? Já levei um choque assim uma vez. Eu estava com as mãos molhadas. A água, né? A água é um bom condutor ali de eletricidade, provavelmente, porque você estava com a mão molhada, tem como levar choque sim. É a mesma coisa se você enfiar, não vou falar, enfiar a língua, falei já, se você enfiar a língua ali na tomada, você vai tomar um choque, a língua está cheia de água, né? Aí você toma um chocão, ok? Não vai fazer isso. Não morre eletrocutado aí.
Então, tem essas pulseirinhas. Quinzão, uma pulseirinha bem baratinho, né? Utilizou ela, já está prevenindo ali que você possa manusear o computador tranquilamente. Beleza? Sistema de aterramento. Deixa eu apagar esse. Ok? Então, toda a eletricidade, né, em excesso, ela precisa de uma forma segura, né, de ser eliminada. E o que acontece, né? Isso é feito com o descarregamento, né, para um ponto de potencial mais baixo, por isso que se chama sistema de aterramento. Então, geralmente, lá no quadro de luz, na casa de vocês, enfim, tem um quadrozinho de luz, vou tentar ilustrar aqui, ó. Tem os pininhos lá, né, mais bonitinho. Os fios, né? Tem um fiozinho verde. Realmente aqui, ó. Olha, uma pinta de verde. Tem uma pinta de verde. Tem um fiozinho verde, que é o famoso fio terra. O que é esse fio terra? Ele é um sistema de aterramento, né? Ele vai lá para debaixo da terra, evidentemente, para, né, eliminar essa eletricidade em excesso que vem da rua, né? Então, é para isso que ele serve. Daí os outros fios, ele vai para as tomadas lá. Então, para segurança, né, é sempre bom. Aí os outros fios ali, tem outros fiozinhos, ele vai para a tua tomada, tudo mais bonitinho, né? Para casa e tudo mais. É assim a tomada? Não. Tá? Enfim. Aí, esse é o sistema de aterramento. Então, toda a sobrecarga de energia é eliminada para o fio terra. Ok? Só para vocês saberem ali. Interligando com o solo, né? Que tem um potencial mais baixo, onde a carga vai se dissipar na terra. Né? Vai matar as plantas, isso? Não se preocupe que não vai, né, acontecer nada com as árvores, com as plantas, com a natureza, você descarregar a energia. Tanto que, né, a natureza toma, às vezes, raio quase todo dia aí, né, cai raio nas árvores e tudo mais. Professor, mas queima algumas... Tá, mas não vai... O raio cai lá e não vai sair morrendo tudo a natureza por causa dos raiozinhos. Então, imagine a energia da Terra ali, tá? No computador, como que eu previno, né? Eu não tenho como fazer fio terra no PC, beleza? Então, nem sempre também as casas têm esse sistema de aterramento eficiente. Então, para resolver esse problema, né, a gente tem equipamentos de segurança e proteção no computador. E quais são eles? Que são essenciais, inclusive, alguns, né? A gente tem o quê? O famoso filtro de linha, ou régua, né? Vocês já devem ter visto um, vocês devem ter em casa, talvez, né? Às vezes para TV, né? Tem um botãozinho aqui, daí tem várias tomadinhas, né? É uma régua, né? Praticamente. Aí, que é ligada na tomada. Para que serve essa régua? Além de aumentar o número de tomadas, né? Da tua... Liga na tomada lá. Beleza? Então, ele faz o quê? Ele remove os ruídos, tá? Proveniente da rede elétrica ali. Expande, também, que eu falei, o número de tomadas disponíveis, né? E garante que todos os seus equipamentos estejam devidamente aterrados. Então, esse filtro de linha, ele ajuda no aterramento ali dos seus equipamentos. Então, a régua é importantíssima você ter o teu computador nele ali para não dar pane, né? A gente tem o estabilizador. Vou mostrar como que é o estabilizador para vocês. É esse carinha aqui, ó. Estabilizador, né? Ele faz o quê? Ele corrige a tensão, né, da rede elétrica, faz com que minimize ali a oscilação também de picos e quedas de energia, para fornecer aos equipamentos uma alimentação também mais estável e segura. Okay? Hoje em dia, as fontes mais modernas, elas não precisam de estabilizador, porque elas já trabalham, né? As fontes, elas são inteligentes, as fontes mais modernas ali, elas já são inteligentes e elas não precisam ali, elas já corrigem a tensão automaticamente. Então, isso aqui é para computadores mais antigos, ok? E temos o famoso no break. Esse aqui é legal. No break, no brill. Esse aqui é muito interessante,
ter, não é se você mora numa região que às vezes cai muita luz e tudo mais, o que esse cara faz? É um no break. Ele é uma segurança alimentar, né? Porque mantém o seu dispositivo ligado, mesmo que caia a luz. Então, digamos que acabou a luz lá de casa, né? Às vezes você está no meio do raio lá, pum, caiu a luz. Só que se você tem no break, né? Ele tem uma bateria interna ali que vai manter seu dispositivo ligado por um período, né, maior. Depende do no break, tá? Tem no break que é tipo mantém por 15 minutos, 20 minutos. Tem no break, por exemplo, esse no break gamer aqui, ó. Esse aqui mantém por algumas horas, se eu não me engano. Ó. Obviamente que, ó, 3 mil reais, quase 3 mil reais no break, coloridinho, bonitinho, né? Olha esse aqui, vamos ver se aparece aqui. Quanto tempo ele... Recursos... Olha, ele tem 2 baterias internas, né? Cabo de força. Não me diz quanto tempo. Eu não estou enxergando. Mas provavelmente ele tem um tempo maiorzão ali de manter o computador ligado. Autonomia, viu? Não. 80 horas, não, mas... Aparece. Mas enfim, tem no breaks ali para todos os bolsos e todos os gostos, né? Tipo, digamos assim, preciso de um no break que dure, sei lá, 10 minutinhos, que é às vezes o tempo suficiente para você salvar teu trabalho, né? Tipo, começou a cair a luz, você consegue salvar teu trabalho e seguir o baile ali, né? Desligar o computador em segurança. Porque às vezes, sei lá, você está fazendo alguma coisa muito importante, né? Imagina você está lá, né, fazendo uma coisa, um trabalho importante, está no meio de um jogo, uma partida importante ali, bum, cai a luz, você perde tudo, né? E às vezes esses picos de energia, né, vai e volta, pode até queimar teu equipamento, tá? E com o no break ele não vai queimar nesse caso, porque daí você vai desligar em segurança. Não é interessante você utilizar esse no break aí. Os computadores aqui tem no break? Não. Tá? Então, imagine colocar, né, vários no breaks aqui, daí, meu Deus do céu, cada no break, no mínimo, acho que uns 400 reais ali, ó. 400 reais no break. Olha, 400 reais. 115 volts. Ó. Autonomia de 40 minutos. No break desse. Então, né? Aí quando não está utilizando, né? Mas se tu tiver no meio da partida, não vai resolver. A net também cai. Daí você tem que ligar no break o modem também. Você pode ligar o modem também no break. Aí a internet não cai. Se bem que vai cair do poste, né? Pode ser, mas se for um jogo não online, já ajuda. Né? Se você está jogando no PlayStation, você liga no break no teu PlayStation e na tua TV. Enfim, né? Tem como resolver. Mas se for online, já era mesmo. Aí, se for online, você pega o roteador, liga o Wi-Fi do teu celular e dá um jeito, dá seus pulos. Tem como, né? Sempre dá um jeitinho. Beleza? Fontes de alimentação, né? Então, a função da fonte de alimentação, como o nome já diz, é, né, gerar energia, né, alimentação fonte, para funcionar seus componentes. Né? Então, todos os componentes, praticamente, são ligados na fonte, né, principalmente a placa-mãe. Então, esse grandão, que eu vou pegar um vídeo, né, vocês já vão entender. Você liga ele diretamente na placa-mãe, tá? Com o outro capim, que é esse aqui, né, são dois. A placa-mãe vai esses dois cabos aqui, esse grandão. Aí o seu HD, né? Esse aqui também precisa de energia. Então tem um cabo aqui, que é só para alimentar o HD. Cadê esse aqui? Esse aqui ele vai no seu HD. Aí tem fontes que tem cabo para alimentar sua placa de vídeo também. Essa aqui não é o caso. Né? Fontes mais modernas alimentam também a placa de vídeo. E às vezes tem mais cabos, né? As fontes mais modernas ali. Então, a fonte de alimentação serve para, né, colocar energia no seu computador. Você liga a tomada aqui, né? Está ligado? Né? Se vocês olharem o PC de trás do coleguinha, vocês vão ver que está na tomada. Sempre certificar se está no
a voltagem correta, né? Caso 110 volts ali no Paraná, se for Santa Catarina é 220, né? E as fontes mais modernas também, porque elas são bivolts, tá? Elas não têm essa troca aqui. Se você comprar uma fonte antiga, sempre que está na voltagem correta. Deixa eu até certificar que isso já está na certinha ali. Tá? No caso, nossa 110. Então, as fontes elas trabalham, né, em duas versões, como eu falei, 110 e 220. Então, sempre presta atenção. E aqui, no lado, né, sempre vai ter um adesivinho, né, passar essa fonte. Vocês vão ver que tem um adesivo ali cheio de especificações da fonte. Tá? São as características dela. Então, existem diversos tipos de fontes, tá? De preços. Por quê? Porque, às vezes, tem componentes que precisam de mais energia que outros. Okay? Então, as fontes, por padrão, às vezes, elas têm 300 watts de potência. Tá? As mais simples ali, elas têm 300 watts de potência. Às vezes, você precisa de um computador que tem uma fonte de 400 watts, 500 watts, 750 watts. Okay? Então, você precisa também ficar atento ali na hora de comprar seu PC, se a sua fonte, né, vai aumentar os componentes. Por exemplo, aquela placa de 18 mil reais ali do vídeo que a gente viu, se eu não me engano, ela precisa de uma fonte de 750 watts. Tipo, se eu ligasse minha placa de 18 mil reais com uma fontezinha dessa, que deve ter 200 watts aquela fonte, se eu ligasse minha placa de 18 mil, o PC simplesmente ele não ia ligar. Se apertar o botão lá, não ia dar sinal nenhum. Porque não, né, é tanta energia que não consegue alimentar. Existem sites, tá, que você consegue fazer testes também. Quer ver? Teste. Ponto, peraí. Teste. Ponto, deixa eu ver se é isso. É isso. Teste. Calculadora energia fonte, PC, tiver. Calculadora de potência, né? Existem calculadoras na internet que você vai o quê? Você vai colocar os componentes que você comprou, digamos ali, para saber, né, se teu PC aguenta. Aqui, ó, CPU é o processador, tá? Então, CPU é a mesma coisa que o processador. Aí você vai escolher entre AMD e Intel, qual que é o socket, né? O nosso era 1700. Daí você escolhe qual você comprou. Ah, você comprou em 3, em 5, em 7, em 9. Isso a gente vai ver na aula de processadores lá. Então, digamos que eu comprei em 9, que é o mais top de linha ali. Colocar o mais top de linha. Ele já vai mostrando aqui, ó, o mínimo que eu preciso, ó. Recomendado, 125 watts. Isso só um componente, né? Então, eu vou colocar mais um componente ali, ó. A ATX, né, minha placa-mãe, da minha GPU, que é a placa de vídeo da NVIDIA. Eu tenho uma 4090, que é a última do mercado. E até travou. Espera aí. Ó, até travou. Mas está em